Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho mais uma vez compartilhar o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para edificar as nossas vidas. Todas as manhãs entregamos as nossas primícias ao Senhor, pedimos orientações do Espírito Santo para que Ele possa trazer revelações a nós. Então, por favor, abra aí a tua Bíblia, acompanhe junto comigo. Nós vamos ler no Lucas 7, a partir do versículo 36. Você pode pegar a tua Bíblia e acompanhar junto comigo. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: Sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: Imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: Julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isto te asseguro o grande amor por ela, demonstrado, prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: Perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: Quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Amém? Esse jantar era um jantar público e as portas eram abertas e eram acessíveis a todos. E Simão, ele estava aqui, ele era um fariseu e ele estava aqui representando toda uma cidade. Ele estava aqui como um anfitrião e ele convida Jesus Cristo para vir sentar à sua mesa. Ele prepara esse jantar para Jesus. Então, as portas ficavam abertas e havia ali uma mesa bem longa, bem baixinha, bem no centro ali da sala. Havia divãs, banquinhos de ambos os lados da mesa. Esses bancos, eles eram posicionados de acordo com a importância das pessoas, dos mais importantes aos menos importantes. E as pessoas chegavam, se reclinavam ali à mesa, colocavam o cotovelo esquerdo ali na mesa e os pés ficavam assim para trás. Então os servos ficavam em pé ao redor da mesa, havia uma bacia rasa, mas bem grande, com água. E se os convidados
se o hóspede fosse um hóspede de honra, eles lavavam os pés desses hóspedes, né? Então, os hóspedes, eles chegavam, tiravam as suas sandálias, tiravam os seus chinelos, né? E chegava ali e se reclinava ali à mesa. E omitir essa cortesia ao hóspede seria dar a entender ao visitante que ele era um visitante assim desprezível, que ele não era uma pessoa assim de posição social boa, né? O hóspede queria dizer assim que ele tinha uma posição maior. Então, por trás dos servos ficavam ali, né? As pessoas que eram as pessoas que moravam ali nas aldeias, né? Eles não eram considerados intrusos. E eu quero fazer aqui um contraste, como que Simão recebeu a Jesus e como que aquela mulher pecadora recebeu Jesus. Então, o fariseu, o que ele fez? Ele recebe Jesus ali na sua casa, ele coloca ele à sua mesa, né? Mesa é lugar de aliança, é lugar de compartilhar. Mas ele não lava os pés de Jesus, ele também não dá um ósculo em Jesus quando Jesus chega. Esse beijo de boas-vindas. E ele também não unge Jesus com óleo. Quando eles ungiam com óleo, era um asseio que fazia, as pessoas chegavam de viagem, então eles passavam aquele óleo ali para limpar o rosto, né? Então era impensável receber um mestre ou um rabi sem lavar os pés, né? Sem dar esse ósculo de boas-vindas. Então tudo isso tinha significados ali, né, naquela cultura. E os pés, eles geralmente chegavam muito sujos, né? Então, naquela cultura, isso também tinha um peso ali, né? Então, era uma atitude, o Simão teve uma atitude muito desprezível por não ter lavado os pés de Jesus. Ele tratou Jesus com desprezo. Então, se por acaso chegasse um rei, o que os homens do sexo masculino faziam? Eles se enfileiravam e todos iam até o rei para beijar os pés daquele rei. Então, quando aquela mulher, ela beija os pés de Jesus, que ela dá vários beijos nos pés, ela estava declarando que Jesus Cristo, ele era o seu rei. Mas Simão, ao contrário, não faz nada disso, não beija nem o rosto, imagine os pés. Então, o que Simão estava fazendo era uma insolência a Jesus. Ele trata Jesus de forma insolente. E um mestre ser recebido assim, sem lavar os pés, sem ter recebido esse ósculo, né? Simão havia violado todas as regras de hospitalidade, desde o início até o fim da cerimônia. Então ele estava dizendo assim para Jesus, que Jesus, ele era apenas um convidado, né? Mas que ele não era um hóspede, né? Que Jesus não era muito bem-vindo ali. Então ele chama Jesus à mesa, mas ele não reverencia Jesus, ele não beija Jesus, ele não honra Jesus, ele não abraça Jesus, ele não adora Jesus, não reverencia Jesus e também não unge a cabeça de Jesus. O que o Simão estava querendo detectar? Ele simplesmente estava querendo ver se Jesus, ele vinha da parte de Deus ou não, se ele era profeta ou não. Então ele recebe Jesus da pior maneira possível. E aquela mulher também, quando chega ali, tanto os fariseus como os legalistas, eles não estavam aceitando muito o arrependimento daquela mulher. Mas veja como que aquela pecadora, ela recebe Jesus na vida dela, né? Ela lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela beija os pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus com bálsamo. Mas o texto está dizendo que aquela mulher, ela era uma pecadora. Então, com certeza, ou possivelmente,
ela era uma prostituta, porque todos a conheciam, né? E quando ela fica sabendo que Jesus ele ia jantar na casa de Simão, ela pega o vaso de alabastro e vai até Jesus. Então, ela o recebe com honra, né? Ela faz tudo o que Simão não faz, ela faz. E quando ela beija ali os pés de Jesus, ela solta, quando ela derrama as lágrimas dela ali nos pés de Jesus, ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. E esse ato de soltar os cabelos, de mostrar os cabelos, naquela cultura as mulheres só poderiam mostrar os seus cabelos somente para os seus maridos. E então quando ela solta os cabelos para Jesus, ela está mostrando que ela queria intimidade com Jesus, mas não aquela intimidade que ela tinha com aqueles homens. Ali não, ela estava declarando assim, humilhação, arrependimento, reverência. Ela estava se prostrando aos pés de Jesus. Era diferente a maneira como ela estava ali com Jesus, né? Ela começa a beijar os seus pés. E ali naquela humilhação, ela passa por cima de qualquer pressuposto cultural, de qualquer regra. E ela unge os pés de Jesus com o bálsamo. Então, naquela cultura também, as mulheres também, elas carregavam um perfuminho também aqui, através de um fiozinho. Ela carregava aquele perfuminho no pescoço. Então, o que essa mulher faz? Ela tira esse perfume e também entrega para Jesus. Como se ela dissesse para Jesus assim, o que eu tenho de mais precioso, porque aquele perfuminho era bem caro também. Ela entrega ali para Jesus. Ela faz toda aquela recepção ali para Jesus, né? De uma forma muito significativa. Então, quando Simão vê Jesus tocando naquela mulher, ou se deixando ser tocado, ele pensa, se Jesus realmente fosse profeta, ele jamais deixaria que essa mulher tocasse nele. Então, ele começa a questionar, né? E Jesus, lendo os seus pensamentos, Jesus chega e fala para ele, né? Ele conta para ele aquela parábola, né? De 2 pessoas que deviam, né? Uma devia 500 denários, a outra 50. E o credor, ele simplesmente perdoa ambas as dívidas, porque eles não tinham como pagar. E Jesus pergunta para Simão, qual dos 2 amou mais? E Simão fala assim, com certeza aquele que devia mais. Aí Jesus fala, respondeste bem. Sim, realmente é isso. E Jesus mostra para Simão, daí Jesus começa a falar para Simão, olha Simão, eu cheguei na sua casa, né? Tu não me saudaste com um beijo na face, né? Como é tradicional, como é o costume, né? E desde que eu cheguei aqui, essa mulher não para de beijar os meus pés. Ela não beija a face, ela beija os pés de Jesus, né? E você não me ungiu a minha cabeça com óleo, como é o costume. Era o mínimo que você podia fazer e você não fez isso. Mas ela não. Ela não só ungiu meus pés, ela beijou os meus pés, né? E ele fala assim, por isso eu te asseguro que grande é o amor por ela demonstrado, que ela muito amou, por isso que os seus pecados foram perdoados. Ele fala assim, aonde não há necessidade de perdão, pouco se ama. Então Simão, ele acreditava que ele não era tão pecador como aquela mulher, mas Jesus está mostrando para Simão que ele era tão pecador quanto ela, que ele necessitava tanto de graça como ela, tanto de misericórdia como ela. Simão tratou Jesus de maneira desprezível, mas aquela mulher, ela tratou com honra a Jesus. Então, Jesus a perdoou. E Jesus, ele se deixou ser encontrado por ela. Ele deixou que ela se aproximasse. Ele se voltou para ela. Ele perdoou os seus pecados. Ele lhe falou compassivamente. Então, nessa manhã, a minha pergunta é como nós estamos recebendo a Jesus? Como Simão ou como uma mulher pecadora? Nós estamos indo diante de Jesus reconhecendo que nós somos pecadores, que nós precisamos do perdão pelos nossos pecados?
Aquela mulher, ela amou a Jesus, ela chorou, ela se arrependeu, ela reconheceu que ela necessitava dele. Nós estamos reconhecendo que nós também necessitamos dele. Nós estamos abrindo a porta da nossa casa, nós estamos beijando a Jesus com ósculo santo, nós estamos lavando os pés de Jesus, nós estamos ungindo ele com óleo. Como nós estamos recebendo ele? Então, nesta manhã, eu queria que você fizesse essa reflexão e que você realmente abrisse o teu coração para Jesus entrar e que você o receba com reverência, que você possa reverenciá-lo, que você possa amá-lo, que você possa se prostrar aos pés dele e adorá-lo. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.